Hoje, aqui no Mulher.com, nós vamos falar sobre educação financeira. Eu não me lembro de ter tido a aula de educação financeira na minha época. A gente teve aula de artesanato, de música, isso em colégio do estado. Então, naquela época, o estudo era bem diferente, era melhor, mas educação financeira não. E aí, ao longo da minha vida, eu tive algumas dificuldades, né? Eu usei mais o cartão de crédito do que eu podia, eu comprei mais do que eu precisava. E aí, o que acontece? Eu fico enforcado. Mas eu não quero isso para ninguém, né? Graças a Deus, ao longo da vida e dos tombos, a gente vai aprendendo. Mas não precisa ser assim, não é, Camila? Não precisa. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Rita. Quando a gente fala da educação financeira, né, muitas pessoas imaginam que a educação financeira é apenas poupar dinheiro, cortar gastos. E, na verdade, não é isso. A educação financeira, ela traz a ideia do consumo consciente do dinheiro, da relação saudável, de como que nós nos comportamos com as nossas finanças. Assim como muito bem você colocou, o brasileiro culturalmente não teve essa educação financeira de base, né? Então, toda essa cultura do aprendizado, ela ganhou muito destaque nos últimos anos. Tivemos grandes mobilizações por parte da sociedade, por parte do governo, e hoje, felizmente, a educação financeira faz parte da base comum curricular para as nossas crianças. A partir da mobilização, por exemplo, da INEF, que é a Estratégia Nacional da Educação Financeira, foi uma conquista para promover a educação financeira tanto para crianças quanto jovens do ensino fundamental e do médio. E a gente olhando historicamente com a pandemia, isso mostrou ainda uma necessidade mais gritante da gente abordar esse tema, principalmente para as nossas crianças. Hoje, por exemplo, os últimos dados mostram que temos mais de 62 milhões de brasileiros inadimplentes e mais de 74% dos brasileiros endividados. Então, isso reforça cada vez mais que a educação financeira precisa ser ensinada desde cedo. E a criança, sim, ela precisa aprender a gerenciar o seu dinheiro e aprender a lidar com o dinheiro para quando ela chegar lá na fase adulta, não acontecer o que acontece hoje com a maioria dos brasileiros. E é interessante que a gente, quando começa a falar de educação financeira, a gente vai lembrando de alguns casos, né? Eu aqui citei os meus sem vergonha nenhuma, acho que muita gente passou por isso, e como eu passei. E aí você começa, aluguel, começa a colocar as contas ali na linha e vai faltar, não é assim? Mas não precisa ser assim se você aprender já desde criança a usar o dinheiro. E a ideia da Camila é conscientizar as pessoas, né, e mostrar, né, como deve ser esse trabalho, que os pais podem ajudar bastante, né, Camila? A Camila Moraes é assessora de investimentos, é formada em administração de empresas, tem MBA em gestão financeira avançada pela Universidade Paulista, Unip, né? E há mais de 5 anos trabalha no mercado financeiro. Então, apesar de jovem, você tem aí uma experiência nessa área comercial, né? Aqui ainda coloca no seu currículo prospecção, manutenção, controle da carteira de clientes. Mas aí a gente está falando de empresas, porém, de maneira individual, cada um com a sua carteira, a carteira onde guarda o dinheiro também. Gente, é uma briga mensal, né? Sim. Então, como que nós podemos, se as crianças vão aprender hoje, como que nós podemos, de certa forma, ajudar esta criança a compreender com que idade, mesmo ainda não estando na escola, que a gente já pode ensinar alguma coisa e mostrar. Eu falei hoje da revista Brasil Cristão Criança, você deve ter observado. Eu acho assim, você já destinar essa 10ª parte para as coisas de Deus, já é uma forma de educar? Exatamente, sim. Inclusive, por exemplo, acredito que muitos pais que estão em casa se perguntam como que eu posso falar da educação financeira para o meu filho, para uma criança. E o que eu acho que é mais importante é que as crianças tenham como referência, né, o exemplo dos pais. Então, por exemplo, como que eu posso inserir esse tema dentro de casa? Você precisa conversar com seu filho, falar sobre dinheiro, falar sobre orçamento, algo que talvez
em desuso, mas eu acredito que ainda é muito relevante, você pode dar um cofrinho para o seu filho. Isso é uma maneira de você incentivar para que a criança possa ter aquela cultura do hábito. Ou também a questão da doação. Se, por exemplo, os pais pegam 5 caixinhas, cada caixinha você coloca, essa caixinha, por exemplo, é do brinquedo, essa caixinha é da viagem para Disney, essa caixinha é da doação, por quê? A educação financeira, Rita, é isso. É conscientização, é você saber compartilhar o que você tem, é fazer com que a criança chegue na idade adulta, ela não tenha aquele consumismo, ela não tenha aquele individualismo. Então, tudo isso é uma maneira que os pais podem educar os filhos, conversando e orientando para que a gente não tenha desperdício, use de forma consciente não só os recursos financeiros, mas também consumo da água, consumo da energia. Então, tudo isso é a educação financeira, como que os pais podem falar para os seus filhos. Olha, e são coisas tão simples, não? Sim. Gente, quando a gente pensa assim, nossa, mas ensinar a separar esta parte, né? Parece uma coisa simples, mas eu não sei se eu conheço alguém que faça isso. É difícil, assim, mas são pequenos hábitos. Então, assim, às vezes os pais podem pensar, mas como que o meu filho vai entender, ter essa compreensão? São esses pequenos hábitos que você precisa fazer no seu dia a dia, mostrando para o seu filho que o dinheiro, ele tem um valor. E se você não souber entender qual que é o valor desse dinheiro e a origem que ele tem, isso vai impactar no futuro dela. Hoje em dia as crianças são muito espertas, né? Então elas, por exemplo, veem os pais pedindo comida em um aplicativo, chega em casa. Como chegou essa comida em casa? Então, é mostrar para a criança que por trás existe um esforço financeiro e que por trás disso, o valor que o pai gastou para comprar aquele brinquedo, né, exige um esforço por parte dele. Então, são hábitos diários que você precisa ter. Olha, e na época do cheque, era muito interessante. Que família que não passou aquela situação? Pai, mãe, compra isso para mim. A gente fala, mas eu não tenho dinheiro, então dá um cheque. Como se dar um cheque, entregar aquele papel escrito, não tivesse que ter dinheiro. Eles usam muito hoje a questão do cartão de crédito. Passa o cartão, não tem problema. E esta é a questão que os pais precisam incentivar. Não é porque você passou o cartão que você não vai ter que pagar. Então, essa conta vai chegar no final do mês. Então, a criança, ela precisa aprender desde cedo que é importante, os pais precisam ensinar que é importante mostrar para ela que o dinheiro, ele tem o seu valor e que é necessário ela ter essa conscientização, porque lá na frente, se ela aprendeu desde cedo, é como se fosse um curso de inglês, né, línguas. Quanto mais cedo ela aprende, mais fácil ela vai tornar isso como natural na vida dela e ela vai ser uma pessoa responsável não só com a vida financeira dela, mas com a sociedade e com o meio no qual ela vive. Aquela história que eu falei agora da 10ª parte, então, para as coisas de Deus. Então, é o dízimo, né? A 10ª parte ganhou R$1, 10 centavos, esse aqui. E eu gostei da ideia de você fazer vários cofrinhos, não ter um só para poupar. Porque poupar é importante também ensinar para as crianças, mas dar destino à poupança dessas moedinhas é que eu achei interessante. Exatamente. Então, por exemplo, se os pais, como que eu vou educar o meu filho? Cria 5 caixinhas de cores diferentes, então você pode, por exemplo, usar a mesada. Cada família tem sua realidade financeira, mas não é o quanto você dá, mas é para a criança criar aquele hábito. Então, se você dá R$10 por semana, você pode pegar 10% desse dinheiro e colocar para a viagem, colocar mais 10% para o investimento, que é importante também, mas é importante também conscientizar essa importância de doar, porque a criança, quando ela aprende desde cedo a compartilhar os brinquedos, né, lá na frente ela não vai ser um adulto consumista, não vai ser aquela pessoa individualista. Então, consequentemente, isso ela vai ser uma pessoa, digamos, melhor na sociedade. Inclusive, tem uma participação... Fiz caca, peguei de cabeça para baixo aqui. Tem uma pessoa que participou conosco aqui, ela colocou assim, elogiando, inclusive, a Fátima Câmara, que tema maravilhoso, ensinar as crianças a administrar bem o seu dinheiro e, principalmente, doar o dízimo, né? Ela é de Rio Pomba, Minas Gerais. Legal, gostei. Quem mais aqui? A Iris Macedo colocou para nós que não aprende nada. Impostos a pagar, um tanto de coisa para fazer, eu não consigo, eu não sei. Então, agora nós já estamos falando do adulto, aquele que não teve essa orientação. Então, hoje nós podemos começar a fazer isso com as crianças, porém, o que fazer
com quem não teve a educação financeira e hoje está vivendo esse caos? Eu acredito que essa é uma preocupação de todos nós. A gente está vivendo um momento de crise econômica pós-pandemia, estamos com um momento de alta inflação e muita gente se pergunta como que eu consigo manter esse equilíbrio, né? Como que eu consigo manter esse equilíbrio? Então, assim, é importante ter um planejamento e você traçar metas e objetivos e você fazer esse mapeamento macro do seu orçamento. Porque você fazendo essa fotografia, você vai identificar aqueles pequenos gastos que você acha que faz parte das suas despesas, mas não faz. É a anuidade de um cartão de crédito, é uma tarifa de uma conta bancária. Então, é você fazer esse controle, você começar também a buscar mais conhecimento, isso é importante também. Então, são esses pequenos hábitos que o adulto pode fazer no decorrer do dia a dia para que ele possa manter esse equilíbrio entre conseguir pagar suas contas e, ao mesmo tempo, fazer um investimento, né, que esse recurso sobre ele possa investir de uma forma inteligente. Você falou sobre investimentos, eu acho bem interessante, porque o dinheiro está trabalhando para você. Exatamente. Você vai ter que reservar, ao invés de deixar só numa poupança, por exemplo, vai aprender a fazer esse investimento. De que forma eu posso investir? Tem orientações no banco, tem, enfim, escritórios, tem pessoas capacitadas para orientar em relação a isso, porque enquanto você deixa lá, aquilo está trabalhando para você. Então, ao invés de você, cada vez que vê uma promoção na rede social lá, você está rolando lá as redes sociais, aparece um sapato lindo, uma bolsa maravilhosa, viagem de férias. E aí a gente vai se envolvendo com isso e a gente pensa, nossa, vai ter o 13º, como que eu vou gastar? Não é assim? O dinheiro Exato. nem entrou e a gente já está pensando Exatamente. em gastar. Exato. Por isso que o planejamento, ele é essencial. Quando a gente fala da educação financeira, eu não vou deixar de viver hoje. Pelo contrário, a educação financeira, ela traz a ideia que você precisa viver bem hoje, mas sempre se planejando para o futuro. Então, você precisa fazer um planejamento para que no seu presente você possa ter um momento de lazer com a sua família, você possa sair para comer fora com seus filhos, você possa levar os seus filhos para uma viagem, por exemplo, da Disney, mas que ao mesmo tempo você não esqueça que lá na frente, se essa conscientização hoje não foi uma escolha bem feita, isso vai impactar a sua vida no futuro. Então, a educação financeira é isso, é você ter um planejamento, pensar no momento presente, viver da melhor forma possível, mas sempre se planejando para um futuro, para que você não possa passar apertos e lá na frente você se arrepende das suas escolhas que você teve hoje. Olha, gostei demais. Pensando nesse nosso tema de hoje, você gostaria apesar de muitas dicas que você já deu, mas fazer um fechamento de tudo isso, para que as pessoas comecem a observar, tudo bem, não tive educação financeira quando eu era menor, agora estou adulta, o que eu posso fazer? Como fazer? Sim, eu acho assim, voltando principalmente à questão das crianças, o que a gente pode fazer para a gente ter uma educação financeira dentro de casa? A primeira coisa é falar sobre dinheiro dentro de casa. A gente sabe que o brasileiro culturalmente não teve educação financeira de base e muitos casais não conversam sobre finanças, não sabem quanto que o outro cônjuge ganha, né, de salário, e isso é importante que a família tenha esse diálogo, tanto com o seu parceiro, também com seus filhos, porque quando você fala de dinheiro, essa criança ela vai criar isso como um hábito, então ela vai crescer entendendo que tudo tem um custo por trás, que tudo tem uma despesa, né? Então é importante que ela tenha essa conversa dentro de casa. Outras coisas também é você buscar maneiras inteligentes de investir, então você fez o orçamento doméstico, fez o planejamento, sobrou uma receita, busque investimentos melhores, né? A gente sabe que tem várias plataformas de investimento disponíveis, então isso é educação financeira, é ser inteligente de buscar. Poxa, hoje o meu banco oferece um investimento que me paga tanto, por que eu não posso buscar investimento em outro lugar que vai me pagar melhor, sendo que é o mesmo produto, o mesmo investimento? Então, essa mudança de pensamento que eu acho que é importante a gente ter. Olha, eu quero agradecer demais a tua participação, Camila Moraes, conversando conosco hoje sobre educação financeira. Orientamos as crianças e as crianças de todas as idades, né? Quem é adulto aí, acho que ficou meio ligadinho. Educação financeira não é só ser muquirana e a partir de hoje não gasto mais nada. Não, não é isso. Não. Mas é saber usar inteligentemente
o seu recurso financeiro. Exatamente, são escolhas, né? Eu acho que a educação financeira se resume em escolhas. Então, é usar da melhor forma possível, mas nunca deixar de viver bem o hoje, até porque a nossa vida é o presente, o futuro a gente não sabe, mas é importante tomar essa decisão bem feita hoje para lá na frente você não se arrepender. E olha, por falar em não se arrepender, eu convido você a ficar conosco, porque você não vai se arrepender, porque no próximo bloco nós temos um cheesecake que é chocolatudo. Olha isso, gente! Então presta atenção, porque é bom, hein? Inclusive, a ideia hoje da Adriana Oliveira, da chefe confeiteira, é fazer o quê? Ensinar você a fazer. Porque aí você faz, você vende, opa, dinheirinho extra. E dinheirinho extra a gente gosta, né? Porque aí você fala, então aquilo que você não pôde comprar, esse dinheirinho extra, você pode investir uma parte e ainda ter um prazer de comprar algo que você está querendo faz tempo. Isso Exatamente. É bom, não é? Isso é inteligência financeira. Oh, delícia! Camila, eu quero agradecer a tua participação comigo. Nós disponibilizamos aí os contatos, né, as redes sociais, tudo, porque nós queremos que as pessoas também, né, de repente uma empresa que precise desse apoio intelectual para cuidar das finanças, eu sei que vocês fazem. Muito obrigada, Rita, pela oportunidade e agora vamos praticar a educação financeira.